Olá, senhoras e senhores, bom dia, ou boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver ouvindo essas informações que eu irei passar, ok? Quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tenho obtido na minha vida através de algumas informações, através de ser um ser humano muito curioso, extremamente curioso. E eu dou graças a Deus a isso, porque isso desperta em mim a minha capacidade intelectual. E o que eu tenho tentado fazer no Facebook, e agora usando a ferramenta do YouTube, é despertar a mesma curiosidade nas pessoas e fazer com que elas também sejam criteriosas, inteligentes, ou busquem ser mais inteligente. Melhor dizendo, buscar conhecimento, porque conhecimento é uma arma. O conhecimento, ele te dá poder, né? E como tudo nesse mundo é feito de maneira dual, né? A questão da dualidade, nós aprendemos que você pode usar o seu conhecimento para o bem ou para o mal. É como a magia, né? Que você pode usar ela para o bem ou que você pode usar ela para o mal. Ela não necessariamente tem que ser usada para o bem. Não necessariamente a magia ela vem através de demônios. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, né, como vocês viram aí no título do vídeo, a minha experiência, o meu contato, o meu passar a crer na questão de seres extraterrestres, né? Parece que é contraditório, e eu vejo isso, as pessoas não conseguem entender quando eu posto no Face essas questões de seres extraterrestres. Parece que elas não querem se comprometer, né? Parece que elas têm medo de se expor ridículo. O que para mim não tem nada de ridículo nisso. O que para mim é muito normal, muito comum. E se você crê em seres extraterrestres, você consegue explicar um bocado de coisa. Você consegue explicar a religião e você consegue explicar a ciência. E você consegue fazer com que os dois, tanto a ciência quanto a religião, dê as mãos. Através da ufologia, né? Através de fatos, vamos assim dizer, extraterrestres, né? A história da ufologia, e até mesmo você consegue entender a questão de Satanás. Você identifica Satanás, né? A questão do diabo. Satanás quer dizer adversário, né? Adversário de quem? Dos seres humanos? Adversário dos anjos iguais a ele, né? Diferente na questão de ideais, por isso que se tornaram adversário de Deus, entendeu? O Deus que está no trono de Apocalipse capítulo 3, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 3, né? Porque eu creio, Felipe e Yuri se confundiam um pouco, mandei para ele uma apostila e ele não conseguiu entender. E essa apostila é tão simples, tão fácil de entender, né? Tá numa linguagem muito simplificada, mas as pessoas defendem aquilo que querem. E Apocalipse capítulo 4, versículo 3 vai dizer assim, ó: e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Ou seja, o versículo 2 vai dizendo assim: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono.
Essa aqui é a visão que João tem de Deus. Eu creio num Deus assentado sobre o trono. Eu ia deixar essa explicação para depois, mas aí vocês também não vão entender. É melhor deixar logo para agora, para que vocês entendam por que eu acredito em seres extraterrestres. Né? Claro que essa definição, essa linha de raciocínio veio muito depois. Porque quando passei a pesquisar sobre isso, sobre ufologia, me abriu um leque imenso, muito grande mesmo, sobre diversos assuntos, e a minha mente expandiu, né? Eu postei uma vez que às vezes a gente chega à beira da loucura. Chega à beira da loucura porque a gente está dentro de uma forma. E a gente nem sempre tem a capacidade de fazer a força para tentar entender e prefere continuar dentro da forma. E não quer entender fora dela. E a forma que eu falo é a religião, a religiosidade. Mas hoje eu vejo que a religião, ela é uma bengala para o ser humano. Só que se um ser humano juntar todas essas bengalas, ele consegue fazer um andador, né? Muito mais elaborado do que uma bengala. Vai ter muito mais apoio. Ou ele pode construir uma cadeira de rodas, sabe? Ou ele pode construir um avião. Depende da capacidade que cada um tem de utilizar as informações, né? E incrível, né? Falar que com várias bengalas você constrói um avião, mas é só para uma hipérbole, né? Para você entender onde eu quero chegar com essa dimensão. É um assunto de uma dimensão magnânima, vamos assim dizer. Então, eu acredito no Criador. O Criador é o princípio de todas as coisas. Como eu já disse várias vezes e como eu já postei do Hélio Couto, que é um professor de física, um médium, um homem espiritualizado, um homem que entende de Bíblia, né? Que conhece a Bíblia. Ele vai dizer que o vácuo quântico, o todo, o mar de energia primordial, a consciência, claro, porque esse mar de energia também tem consciência, e é por isso que ele fez todas as coisas organizadas, milimetricamente estudadas. E se não fosse assim, aí sim o universo não seria o universo, seria um caos. Então, essa consciência cósmica e energética, que é o todo, que é o vácuo quântico, que é o pai das luzes, que é o Criador, que é o equilíbrio, que é o Emmanuel, aquele que emana, sabe? Dê o nome que você quiser, não importa o nome, o que importa é que ele é o Criador. Ele não é Deus, ele é o Criador. E para mim, Rafael Martins, Deus é menor do que o Criador. E ponto final. Porque sem o Criador não haveria Deus. Certo? Deus, ele é o co-criador. Ele pode ter autoridade, ele pode ter força criacional, ele pode ter um poder além, ele pode ter o poder de governar, ele pode ter o poder de gerir, ele pode ter o poder de mandar, mas ele não é o Criador e o sustentador do universo. Ele pode ser o sustentador de uma galáxia, vamos botar assim, entendeu? Mas como depois disso tudo eu passei a crer na possibilidade da existência de vários deuses, porque uma é a glória do corpo humano, né? O apóstolo Paulo vai dizer isso. Outra é a glória das estrelas, outra é a glória dos anjos, outra é a glória de Deus, né? Vamos dizer que ele fala assim, dessa forma. Então todo o corpo ele tem uma glória diferente, né? O peixe tem um corpo,
Aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, isso aí não interessa. Então o que acontece? Ele já entendia que cada ser tem a sua glória. O Criador, ele não precisa de um trono, ele não caberia em um trono, não tem necessidade de um trono. O Criador, ele é onisciente, já que ele é uma consciência cósmica. Ele é onipresente, já que ele é uma energia, né? É como o átomo, é uma energia. Ele é onipotente, já que ele criou e equilibrou todas as coisas, toda a sua criação. Então, qual é o trono do Criador? O trono do Criador é a sua própria criação. Ele se assenta sobre a sua criação. Ele não necessita de um trono. A criação dele é o próprio trono dele. E ele habita em cada coisa. Ele habita nas estrelas. Eu estou falando isso de forma literal. Não é viagem, não. Ele habita nas estrelas, ele habita no sol. Cada coisa tem a sua partícula, a sua... Como é que nós chamamos? Nós chamamos isso de centelha divina. Nós, seres humanos, temos a centelha divina, né? Encapsulada pelos prótons, elétrons, e está dentro do nêutron, né? O meu amigo Samuel Câmara vai dizer que o espírito está aprisionado, não somente num corpo de carne, mas também dentro desse sistema atômico. E ele explica isso com muita maestria. Acredito que algum dia ele vai postar isso no Face e vocês vão entender melhor. Eu só estou arranhando a superfície. Então, nós temos um espírito. E quando o espírito adentra o corpo de carne, nós somos feito alma vivente, né? Essa centelha divina é que nos faz ter alma, é que nos faz ter sentimento, é o que nos traz a razão, que isso é atributo do espírito, intelecto, juízo, né? Poder de discernir as coisas, o certo e o errado. Então, todos os seres têm um pouquinho de Deus. E é Deus ao mesmo tempo. Nós somos deuses, encapsulado num corpo de carne. O próprio Jesus disse isso. Vamos ver aqui em João, né? João, ele fala dos maiores segredos que o Mestre Jesus havia dito. João é maravilhoso, discípulo amado. Jesus vai falar assim para os fariseus, para o povo religioso, em João capítulo 10, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Pois se a lei chamou de deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Ou seja, todos os anjos são filhos de Deus. Todos os seres no universo são filhos de Deus. Deus é filho do Criador, daquele que nós chamamos de Deus. Porque a teologia vai dizer que é antropomorfismo dizer que Deus tem mãos, tem pés, tem olho. Mas a gente vê no Antigo Testamento um Deus que tem mão, que tem pé, que aceita sacrifício, que manda matar,
que manda saquear os povos, que sabe, que se agrada do perfume do holocausto de Noé quando ele sai da arca, e até faz uma promessa de não mais destruir a humanidade com o dilúvio por causa do cheiro desse churrasco do holocausto, que se agrada do cheiro da gordura, que vai dizer que todas as almas são dele, né? Que o sangue tem que ser jogado na terra, aspergido no altar. Olha aí, um Deus que gosta de sangue, que gosta de sacrifício, que gosta de churrasco, um Deus que faz dissensão, mas um Deus que não é Deus, porque a palavra de Deus vai nos dizer que a lei ela foi dada a nós através de anjos. Vamos ver aqui, se eu não me engano é Hebreus. Mas eu posso olhar aqui também no meu celular onde eu coloquei o meu livro. O livro não me apostila. Jeová versus Pai das Luzes. Coisa tão simples de entender e o meu amigo não conseguiu entender. Que pena. Pensar dentro da forma é um problema. E eu te convido a sair, tirar sua mente de dentro da forma. Ó, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. Atos capítulo 7, versículo 53. João capítulo 1, versículo 18 vai dizer assim, ó, Deus nunca foi visto por alguém. Aí eu pergunto, né, entre colchetes, mas e Êxodo 33, versículo 20 ao 23? E a prova maior ainda que é Êxodo 24, versículo 10, que diz assim, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade, ou seja, de dia, um sol a pino. Querem descrição maior do que essa, mas não era Deus. Isso é uma afirmação, tem um ponto de exclamação. Aí continua o versículo, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. A lei foi dada aos judeus por anjos. Aí que eu vou falar de Atos capítulo 7, versículo 53, você pode ler o contexto, 3 versículos antes, 3 versículos depois para poder entender, ou 3 capítulos antes, ou 3 capítulos depois para entender. Gálatas continua, Gálatas 3,19. Logo, para que é a lei? É uma pergunta, tá? Logo, para o que é a lei? Ou para o que serve a lei? Ou para quem é a lei? Foi ordenada por causa da transgressão ou das transgressões. Ou seja, feita para os desequilibrados, né? Isso é uma verdade. Se eu sou uma pessoa desequilibrada, eu preciso de lei. Se eu sou uma pessoa de equilíbrio, para que eu vou viver lei? A minha própria razão, meu próprio espírito, meu próprio Deus interior vai dizer para mim o que é certo e o que é errado. Quantas coisas já deixei de fazer porque é errado? Minha carne, minha alma, meus sentimentos, minha ira, minha raiva, querendo vingança, e o meu espírito dizendo, você vai se dar mal se você fizer isso. Esfria a tua cabeça, fica quietinho na sua. Tá entendendo? Até que viesse a posteridade, e a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Aí eu pergunto, quem é esse medianeiro? Eu vou deixar você responder, 5 segundos. O medianeiro da lei do Antigo Testamento foi Moisés, isso é claro, é óbvio. Tá, mas vamos lá de novo. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Certo? Aqui entendemos que Yahvé
Yod-Vav-He, Yod-He-Vav-He, é uma autoridade dada aos anjos, uma espécie de autorização e ou título, assim como Deus. Deus também é um título. É um título a seres superiores a outros seres mais inferiores. Desculpa que a minha garganta está ressecada. Yahvé não necessariamente é um ser único. Gálatas 3, versículo 20. Ora, o medianeiro não o é de um só. Tá? Isso é Gálatas, é a Bíblia. Você pode pegar sua Bíblia aí e ler Gálatas 3, versículo 20. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Isso explica tudo, certo? Vamos lá, continua. O medianeiro é usado por quem quer que seja. Ou seja, Moisés foi usado por qualquer anjo que era adversário um do outro. Ou seja, Satanás um do outro. Porque ora você vê um Deus bom, ora você vê um Deus mau, ora você vê Deus se contradizer, ora você vê Deus se arrepender. Deus não, esse Yod-He-Vav-He, esse Yahvé, esse Satanás, que a verdade é essa. Ele é um Satanás, ele é um adversário, esse Jeová. Ok? Você pode ficar irritado e querer dar dislike no vídeo. Você pode até querer parar de assistir o vídeo agora, mas a verdade é essa. Continue acompanhando comigo e você saberá ela. Isso explica tudo. O medianeiro é usado por quem quer que seja, mas o Criador, o Eterno, o Pai das Luzes, esse é um. Né? Eu botei tudo junto, mas o Criador é um e o Eterno, Pai das Luzes, é outro, que é o Pai de Jesus, que gerou Jesus. Atos capítulo 7, versículo 47 ao 50. Onde é a morada de Deus? E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Sua morada era no Sinai, no caso de Yahvé. Êxodo, capítulo 20, versículo 18 e 21. Diz o Senhor, continuando o versículo, ou qual é o lugar do meu repouso? Vamos ler Êxodo 24, do 9 ao 11. E subiram o Sinai ou qualquer outra montanha, como também o Horebe. Moisés e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, ou seja, 74 pessoas subiram a montanha para falar com Deus. Versículo 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Esse Deus ainda é metido a besta, né? Ele é arrogante, ele é preconceituoso. Ele não estendeu as mãos sobre os escolhidos dos filhos de Israel, né? Os caras foram lá, subiram a montanha, se sacrificaram para poder conversar com Jeová. E ele deu a mínima para os caras. Preconceito puro. Tudo bem. O único que podia falar com ele era Moisés. Mas está lá. A Bíblia vai dizer que Deus foi visto. Então quem está mentindo? João está mentindo aqui quando Jesus fala isso? Vamos ver aqui de novo. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. É o que está dizendo aqui, ó. Vamos abrir a Bíblia aqui. Eu falei que foi Jesus que falou, mas eu não quero falar besteira. Então vamos ver se é isso mesmo. João capítulo 1, versículo 18.
De repente é o próprio João que está falando. Ok, voltando aqui à gravação que eu tive que dar uma pausa. Mas vamos lá, João, né? João que fala, porque o prefácio do livro é dele. Capítulo 1, versículo 17 vai dizer assim, ó, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tá, beleza. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então o que acontece? Irmãos, vocês agora já estão aptos para entender o que eu vou dizer. O Criador é uma mente criativa. Isso é certo, isso é fato. E todo co-criador e todo Deus que ele cria, como co-criador, também tem que ser uma mente criativa. O Criador criou seres superiores, que vai criar outros seres superiores, no caso abaixo dele, né? Então são mais inferiores do que Deus, outros mais inferiores e outros mais inferiores, para que o universo seja regido de alguma forma. Então, se eu sou um Deus e se eu tenho um governo do universo ou de uma galáxia, que para mim tanto faz o universo ou galáxia, porque uma galáxia tem 100 bilhões. Você tem noção do que é 100 bilhões de estrelas? A gente fala estrelas, mas nem tudo é estrela. 100 bilhões de pontos luminosos, pode ser planetas, sóis, qualquer coisa. Eu sei que é muito grande, 100 bilhões, é muita coisa, muita coisa. Então, irmãos, para reger um universo que tem 100 bilhões, 200 bilhões de galáxias, e cada galáxia é 100 bilhões de estrelas, ou planetas, ou sóis, você não consegue governar isso tudo sozinho. Você pode ser Deus, mas você precisa de ajuda. Certo? Então você vai usar seres inferiores a você para ser os seus mensageiros. E a gente lê na Bíblia anjo, a gente fica pensando num ser de fumaça, num ser de luz, a gente fica pensando num ser purpurinado, de cabelos loiros, olhos azuis, lindo, alto. Nossa, eu tô quase virando uma bicha falando isso. Me desculpe a força de expressão, tá, irmãos? Nada contra. Mas assim, a gente fica pensando em coisas assim, padrões hollywoodianos, e não é isso. Se eu sou um Deus e eu governo uma galáxia, eu vou usar como anjo qualquer ser que esteja à minha disposição. Seja um ser de luz ou seja um ser de carne. Seja um ser humanoide, reptiliano, seja um ser insectoide, seja um ser delfinoide, como um golfinho, né? Seja qualquer outro tipo de ser que eu, como co-criador, ou que o próprio Criador tenha feito sobre esse universo. É isso que eu quero que vocês entendam. Gente, eu sou criador, tá? Eu, Rafael Martins, sou criador. Eu tenho a turma do Evangelho, tenho o Evan, tenho o Gélio, tem a Geline, tem a Açúcar. Eu tenho um outro time, né, um outro grupo, que é o Los Carnudos, que são dois homens de meia idade, que são cristãos, mas são carnudos, vivem a vida assim, de maneira desregrada. É tudo cômico, tá? São charges. Eu tenho as fanáticas, uma gorda, uma magra, né? E aí aquele contraste que a gente vê das irmãs que buscam, que oram, que estão nos montes, tá? São histórias que eu ainda não desenvolvi, que eu não criei tiras com elas, mas eu tenho esses personagens. Tem as fanáticas. Então eu tenho B Trindade, tá? Que fala de Deus, que fala de Jesus Cristo, que fala do Espírito Santo, da criação do mundo. Essas também já tem algumas tiras. Eu tenho Elise e Eliseu, que também pertence ao Evangelho. E às vezes eu misturo esses universos. Às vezes Deus
ele está no universo do Evangelho, quando ele arrebata o Eva, quando ele arrebata o Gélio, na verdade, que o Gélio que é o espiritual, para poder ir para uma dimensão diferente, para mostrar as coisas do alto para o Gélio, entendeu? O Evan é mais carnudo, o Evan não pode olhar para uma mulher que ele acha bonita, que ele acha atraente, que ele se apaixona, é mais levado pelas emoções. O Gélio é mais levado pelas coisas do espírito, entendeu? É o que mostra. Todos esses personagens têm um pouco de mim, sabe? Tem um pouco da minha fagulha divina. Então imagina o Criador, imagina os co-criadores. Eles vão colocar um pouco de si dentro desses seres. E tudo nesse mundo é dual. Ou é negro, ou é luminoso. Ou é bom, ou é mal. Ou é equilibrado, ou é desequilibrado. Ou é ordenado, ou é um caos. Sabe? Tudo no universo é assim. Então, para que vocês entendam o porquê eu creio em seres extraterrestres, é justamente por conta disso. Porque Jeová é um extraterrestre. Ele é daqui da Terra? Você tem um e-mail de Jeová? Você fala, pois, sabe o endereço dele? Você sabia que ele morava lá no Sinai? E que o meio de transporte dele, nossa, que Deus humilde, gente, era uma nuvem, sabe? Que ele ficava para cima e para baixo seguindo o povo hebreu no deserto. Uma nuvem toda empoeirada que ele ficava se escondendo atrás dela quando Moisés ia lá falar com ele, e ele estava lá na escuridade da nuvem. Vamos ver aqui, ó, Êxodo capítulo 20. Eu estou falando com propriedade, então eu vou mostrar para vocês. E depois eu vou ler o 24 também, que tem umas coisas aqui interessantes. Ó, Êxodo 20, versículo 21. Você acha que eu vou falar dos 10 mandamentos? Não, estou nem aí para os 10 mandamentos. Nesse momento. Ó, e o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus estava. Certo? Deus estava na escuridade, no meio das trevas. Que maneiro. Mas viram Deus. Êxodo 24, versículo 15. Subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. Essa nuvem maneira, ela é show de bola. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo. O autor não vai dizer que era um fogo. Ou seja, o autor sabe o que é fogo. Mas ele não sabe definir o que era como um fogo. Ele sabe dizer que era algo luminoso como um fogo. Que era algo quente como um fogo. Né? Não tão quente quanto, talvez, né? Mas que era quente como um fogo. Vamos lá. Cobriu para 7º dia como fogo. Consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Tá todo mundo vendo isso, beleza. 18. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Tá, beleza. Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites. Nuvem, né? O povo acredita que era uma nuvem. Vamos lá. Agora eu vou falar desse meio de transporte de Jeová. Gosto muito, cara. Eu acho muito interessante. Até fiz uma tirinha de Jeová dirigindo essa nuvem, sabe? Pilotando. Eu fiz tipo um aviãozinho, realmente no formato de nuvem. Ó. Cadê? Mais para trás, mais para frente. Números. Capítulo 10.
versículo 12. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Tá, beleza. Ainda no capítulo 10, versículo 34. E a nuvem do Senhor ia, no sentido de caminhava, né, sobre eles. Tá, não é caminhava porque não é na terra, mas ela voava. Ia sobre eles. De dia, quando partiam do arraial. Tá. Vamos lá. Aí aqui fala das delícias. No capítulo 11, que Israel comia no Egito, comiam bem pra caramba, né? Peixes, pepinos, melões, muito bom para a saúde da mulher. Os porros, que são os alhos, né? Ou da família dos alhos, das cebolas, aí agora sim os alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma senão este maná diante de nossos olhos. Afinal de contas, ficar comendo a vida toda pão é chato. Ficar comendo a vida toda filé mignon é chato. Assim como é chato comer ovo, ou caviar, ou carré, ou seja lá o que quer que seja que você gosta muito. Uma vez eu comi um soufflé de cenoura, achei maravilhoso. Eu achei que eu poderia comer aquilo pro resto da vida. Mas não, enjoa. Vamos lá, Números 11, versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem. O Senhor desceu na nuvem. Ele falou e, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Tá, beleza. Então, capítulo 12, versículo 5. Então o Senhor desceu, na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. O Senhor estava dentro da nuvem. Ele desce na coluna da nuvem. Tipo uma fumaça, uma luz assim, que não deixa você perceber muito bem o que está lá dentro, só vê uma silhueta, sabe? Uma luz, algo tipo uma neblina. Porque a nuvem, bem dizer, ela é uma neblina, né? Ela é um gás. E agora, como que um ser que se assenta, que tem mão, que conversa, que aceita sacrifício, que gosta de cheiro de churrasco, de holocausto, vai ficar andando numa nuvem, num gás, e vai descer na coluna de uma nuvem? Sabe, assim, irmãos, é querer muito ser ingênuo achar que um ser humano pode ficar andando de nuvem. Nós sabemos que a Bíblia foi montada. Esses livros foram todos selecionados. E os sábios judeus não iam revelar os seus segredos para nós, réis mortais. Então eles transliteraram coisas aqui da forma que lhe agradavam, a esconder as coisas, e botaram de maneira lúdica, fantasiosa. Mas se nós pararmos realmente para pensar, essa nuvem não é nuvem, é um veículo, é uma nave, e eu não estou forçando a interpretação, tá bom? Versículo 8. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura. Ele está repreendendo Miriam e Arão. Pois ele vê a semelhança do Senhor, a imagem do Senhor, ele vê a aparência do Senhor, ele vê a forma do Senhor, ele vê os olhos do Senhor, a boca do Senhor, a barba, o cabelo, ele sabe como o Senhor é, ele vê a semelhança. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Tá? É isso aí. Só que essa nuvem maravilhosa, versátil, que sai uma voz que 1 milhão, 2 milhões de pessoas podem ouvir, né? Deus falando através dessa nuvem,
né, poderosíssima, que sai voz, trovões, um barulho ensurdecedor como que de um motor, que sai fogo e fica algo semelhante a um fogo revolvendo, ou seja, circundando essa nuvem. Então a gente vai pensar o quê? Ah, é uma nuvem. Tá falando nuvem, é nuvem. O texto é literal. Mas vamos ver aqui Lucas. Acho que é Lucas. Ainda bem que tudo aqui é marcado. Gadareno. Multiplicação dos peixes. Bom samaritano. É isso aí, gente. Aqui está. Lucas 9:28 é mais completo, né? Um pouco mais completo. E eu vou ler a parte que conta a história da transfiguração, que é poucos versículos, para que vocês entendam. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Tá, beleza, subiram ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se. Versículo 29. Irmãos, transfigurar quer dizer mudar de aparência. Literalmente. Transfiguração. Desfigurar é tirar a figura, mas transfigurar é bem dizer, é a mesma coisa do que dizer se transformou. Você pode olhar no dicionário, se você não tiver um dicionário por perto, você pode olhar no Google, quer dizer transfigurar. Então Jesus muda de aparência. E suas vestes ficam brancas e muito resplandecentes. Marcos e Mateus vai dizer que seu rosto também fica resplandecente como o sol, luminoso. Versículo 30. Estou lendo Lucas, capítulo 9, versículo 28, agora o 30. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Tá, Moisés, até onde dá para entender, morreu. E o anjo do Senhor ia fazer o enterro dele, mas acabou que muito certo de que ele tenha sido levado para outro lugar. Bom, voltando aqui, mais uma parada que eu tive que fazer. E versículo 31 vai dizer assim, ó, os quais apareceram com glória, né? Moisés e Elias apareceram com glória. Eu estava falando de que Moisés foi enterrado, mas na verdade não foi enterrado, ele foi levado, né? Com certeza ele foi assunto aos céus de alguma forma. E Elias foi levado no redemoinho de fogo, que eu já estava discutindo também no Face. Discussão é bom, gente, é legal, desde que seja feita com inteligência. Eu estava discutindo que era essa redemoinho era um portal que se abriu e do outro lado uma carruagem de fogo, porque quando se abre um portal você tem como ver o que está do outro lado. Esse redemoinho ele não abriu como um tufão, ele abriu como uma espiral de frente para quem estava vendo. Entendeu? Por isso que ele foi levado no redemoinho e não pela carruagem. A carruagem que estava do outro lado. E Eliseu viu o redemoinho se fechando. E aí Elias sumindo. Mas com certeza, quando ele entrou, atravessou o portal, né, um redemoinho de portal, que todo portal abre como uma espiral, ele pegou a carruagem e foi para algum outro lugar, né? O autor vai dizer que era carros de fogo e cavalos de fogo. Beleza, pode ser carro de fogo, cavalo de fogo, tanto faz. Se eram seres realmente de luz. Mas pode ser outra coisa também. A gente não sabe, né? Mas é só para que a gente possa entender melhor a situação. Então os 2 foram transladados, é o que a gente sabe, que eles foram arrebatados. E Pedro e os que estavam assentados com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 varões
que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem, e essa nuvem maravilhosa, que os cobriu, que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. Gente, a gente sabe, como eu já disse, que Moisés e que Elias foram com os próprios corpos arrebatados, arrancados, transladados, levados para uma outra dimensão. Certo? A gente já compreendeu isso. Então, eles têm corpos. Pode ser que depois de transladados eles assumiram um corpo diferente, com certeza. Um corpo melhor, né? Mais forte, com uma genética mais apurada. Mas são corpos. E eles entraram na nuvem. O versículo 34 é claro, vou até ler de novo, para vocês não dizerem que eu estou forçando o texto. E dizendo ele isso, né? Pedro estava falando. Então, quando Pedro falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. Quem temeu? Os discípulos que estavam lá embaixo, que estavam no monte com Jesus. E saiu da nuvem, olha aí a voz que eu te falei. Você viu isso também em Números, Êxodo, e aqui agora no Novo Testamento. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Em Mateus, em Marcos também, se não me engano, Jesus vai dizer que é para eles realmente não contar nada a ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Agora, para poder encerrar esse assunto de nuvem, né, mais 2 versículos, só que agora no Apocalipse. Eu quero que vocês entendam que essa nuvem não é uma nuvem. E eu acho que vocês estão conseguindo entender. E eu não estou forçando nada, eu não estou forçando o texto. É a verdade, gente. Está escrito aqui, está disfarçado por nuvem. Mas eu entendo que é uma nave. Certo? Vamos lá, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Jesus, quando partiu, ele foi assunto aos céus, uma nuvem o encobriu e ele partiu, certo? Acho que eu até vou abrir agora em Atos dos Apóstolos para poder as pessoas não dizer que eu sou herege, que eu falo besteira, porque um amigo meu disse que eu sou herege, né? Porque deletei ele da minha vida quando ele falou isso. E por outras razões mais também. Vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que
junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Eis que esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém. Blá, blá, blá. Então o que acontece? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. A nuvem estava aberta, estava lá pronta. Recebeu Jesus. A nuvem ocultou Jesus dos olhos daqueles que estavam aqui embaixo. A nuvem ocultou Jesus. A nuvem se fechou. E a nuvem continuou subindo. Certo? Então, irmãos, eu tenho um problema. A Bíblia foi muito bem montada, elaborada por esses sábios judeus, para que a gente ficasse sem entendimento. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 11, versículo 12, que diz assim: E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu, em uma nuvem. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Ok? É isso aí. É isso que eu quero dizer. Dragão, a mulher e o dragão no capítulo 12. Aqui vem falando de dragão e serpente. Dragão e serpente. Ou seja, fala de um ser draconiano e um ser reptiliano. No Apocalipse capítulo 16, eu falei que eu fiz uma postagem, fiz uma montagem no Photoshop para mostrar o que é uma rã e um espírito semelhante a rã. Um colega meu até me zombou, achando que eu estava falando que Deus era extraterrestre e tal. E é mesmo, não é da Terra, é extraterrestre. A verdade é essa. Até o Criador é um extraterrestre, porque ele está fora da Terra. E ao mesmo tempo está dentro da Terra através de nós e de tudo que há na Terra. Porque todas as coisas são feitas de átomos e o átomo é o que prende a energia. Os elétrons estão tudo dentro dele. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Congregar quer dizer reunir, juntar. Tá? Agora vamos à interpretação do texto, que não tem nada de demais. Todo mundo sabe que o dragão e a besta são líderes. Um é um líder religioso, outro é um líder político, e o outro, entendeu? Todo mundo sabe disso, tá? É o dragão, a besta e tudo mais. Beleza? Maravilha. Vai sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Ou seja, o dragão, que são esse ser draconiano, reptiliano, são as esferas elevadas que nós conhecemos como os Illuminatis. Tem a besta, que também faz maravilhas, faz prodígios, que a besta é esse líder global, entendeu? Que é manipulado pelos Illuminatis. E também tem um falso profeta, que também é manipulado
pelos Illuminatis e por esse governo. E você vê aí, ó, cada vez mais os nossos líderes, né, entre aspas, nossos líderes religiosos, se juntando com a esfera política e se corrompendo e trazendo cada vez mais desgosto e cada vez mais cristãos se afastando do evangelho. O que não seria problema nenhum, né? Porque é melhor você estar neutro do que você estar envolvido num sistema religioso corrupto e se afundar junto com ele. A verdade é essa. Então, esses espíritos imundos, porque são mentes corrompidas, tá? Espíritos imundos, você coloca como um espírito corrompido, um espírito levado pelas obras do maligno. São espíritos de demônios que fazem prodígios. Por que espíritos de demônios? Demônio, ou daimonium no grego, quer dizer ser, né, inferior a Deus e superior aos seres humanos. Superior em quê? Em constituição física, em genética, em capacidade mental, intelectual, de se comunicar com a mente, de se comunicar com o espírito do homem, de fazer que o homem ache que é o pensamento dele, mas é um desejo, é um pensamento imposto por um determinado ser, ou por um determinado espírito, uma determinada entidade, melhor dizendo. Então, esses seres, semelhante a rãs, muito provavelmente são os Solipsihai, são os Greys, os que nós chamamos de Greys, que se você for pesquisar pela arqueologia proibida, você vai ver que há desenhos dos Greys desde os primórdios, desde quando o homem habitava cavernas e só falava uga uga, tá? Para vocês entenderem, eu estou falando assim. Então, irmãos, vamos ser um pouco mais conscientes. A Bíblia fala assim de seres extraterrenos. Os anjos são de fora da terra, são seres extraterrestres. E nem todo anjo é um ser de luz. Nem todo anjo ele é um ser que é como o sol, ou como uma estrela, ou como um gás, no caso, no sentido do plasma, né? É um gás ionizado, energizado, vamos assim dizer, né? Para você entender o que é plasma. E são esses espíritos que manipulam os senhores do mundo, que manipulam a maçonaria, que manipulam quem está ligado à maçonaria, e geralmente é o governo que está ligado à maçonaria, que pertence aos Illuminatis, que pertence a esses seres extraterrestres, certo? Que estão em contato com o nosso governo desde que o mundo é mundo. Mas dentro do nosso século, desde 1947, no incidente de Roosevelt, onde eles têm trocado tecnologias. E eu passei, agora eu vou contar um pouco da minha história para encerrar, porque o vídeo vai ficar grande. E eu passei a pesquisar isso depois que eu lembrei de uma conversa de um amigo meu quando eu tinha 22 anos ou 24 anos. E eu pensava como muitos ainda estão pensando que seres extraterrestres, que ET, são demônios. E em parte são, porque eles são mais elevados do que nós, têm mais capacidade do que nós, mas são inferiores a Deus. Entendeu? Eles têm a capacidade de ficar invisível, eles têm a capacidade de ler mentes, de falar com a nossa mente, entendeu? As pessoas antigas dizem que Satanás não pode ler a nossa mente. Pode. Pode influenciar espíritos desencarnados. Já falava Edivaldo Franco, que eles podem, talvez até não ler a nossa mente, mas que eles podem induzir ou perceber os nossos pensamentos e emitem algum pensamento de acordo com a vibração do nosso. Eles vão emitir um pensamento de acordo com a vibração do nosso pensamento. Porque tudo nesse mundo vibra.
Até essa cadeira, até a cama em que eu estou sentado nesse momento vibra. Só que uma vibração tão baixa que nós não sentimos, nós não percebemos. A não ser quando a nossa consciência está elevada, ok? Quando nós estamos realmente ligados com o todo, né, com o Criador, com a natureza, quando nós estamos se abstendo de comidas contaminadas pela indústria, se abstendo de água fluoretada, se abstendo de creme dental com flúor e usando sem flúor, quando nós abandonamos a carne, que também é contaminada por hormônios, e passamos a ser vegetarianos. Eu ainda não consegui essa dádiva, eu quero isso, eu quero abandonar a carne, mas eu não consigo, entendeu? Não por mim, mas por aqueles que me rodeiam. Então o que acontece, irmãos? Quanto mais naturais nós sermos, mais espiritualizados nós seremos. Ok? Então, eu não quero fazer lavagem cerebral em ninguém. Acredito que vocês perceberam isso. E nesse momento eu só deixo uma coisa para vocês. Pesquisem. Porque eu quero estar errado. Mas nesse momento, eu só consigo ver que todas as minhas pesquisas me levaram a crer que eu estou certo. Ok, meus irmãos amados? E isso não difere de nada. Isso não impede que você deixe o seu like. Isso não faz de mim um profano. Isso não faz de mim um herege. Isso não faz de mim um pecador. Isso não faz de mim nada disso. Tá bom? Quero que todos fiquem com Deus, com o Eterno, com aquele que está sentado no trono de glória, que a sua aparência é como jaspe, que está cercado, ladeado pelos 24 anciões que vestem roupas brancas e que têm sobre suas cabeças coroas. Quero que vocês fiquem com esse Deus, não com aquele mentiroso chamado Jeová, que só aponta para o Eterno, que só aponta para aquele que verdadeiramente é onipresente, onipotente, onisciente. Mas ele mesmo não tem nada disso. E se você ouviu, melhor dizendo, esse áudio até agora, eu te dou toda a liberdade de você me pedir o link da apostila Jeová versus Pai das Luzes, para que você entenda melhor que Jeová não é o Deus Pai de Jesus. São seres totalmente diferentes, ok? Graça e paz a todos, Deus os abençoe. 1h03, e eu vou encerrando por aqui. Beijo na alma, como diz o meu amigo pastor. Deixa quieto.